Vamos discutir agora com um advogado especialista em direito digital que veio aqui ao Política Cruzada explicar tudo para a gente. O nome dele é Stefano Cruvinel, que está aqui conosco. Bom dia para você, Stefano. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, essa discussão acalorada que tem impactado o mundo todo, principalmente aqui no Brasil, mas eu queria entender, tem um lado certo ou menos certo nessa história? Quem tem razão? Qualquer atribuição de certo e errado é difícil quando as situações são vinculadas a dois titãs, né? De um lado, o nosso governo, o nosso STF, nosso poder judiciário. De outro lado, se não um dos homens mais poderosos e ricos do mundo, né? Um bilionário. Acho que nós temos que sopesar e analisar todas as situações com uma ótica de cidadania, com uma ótica pró-pessoas. E tirando um pouco essa ótica puramente monetária, econômico-financeira. Vamos olhar as razões. Por que será que um bilionário que está lá em outro país está atacando a soberania do Estado democrático de direito, da nossa instituição e corte máxima? Qual é o motivo disso? Será que o motivo ele é puramente político, uma vez que ele não tem anseios políticos aqui em nosso país? Não, não é. O motivo normalmente das Big Techs, seja ela o X ou outras, normalmente ele é financeiro. Muito se explica toda essa monetização que é feita hoje no Brasil sem uma regulamentação específica, vinculada a essa propagação até mesmo dessa polarização causada pelo próprio Elon Musk, que se explica muito pela queda das ações do X, antigo Twitter, que se desvalorizou mais ou menos em torno de 70%. Ou seja, esse ato de corrente de direita mundial acaba que polariza uma discussão, traz em voga esse assunto e se monetiza em cima dele. Será que isso não é sempre o pano de fundo do alto poder econômico vinculado a teses que são, às vezes, desnecessárias, né? Ser trazidas da forma que estão sendo trazidas, atacando instituições, e eu diria até mais, atacando a soberania do Estado brasileiro, né? Uma pessoa de outro país atacando o nosso país. Seja de conteúdo que ele acredita ser positivo ou negativo, esse ataque ele é nocivo em todas as esferas. Agora, ele chegou em uma dessas postagens que a gente viu e discutiu aqui, a dizer que ia desbloquear os perfis da plataforma que foram bloqueados por decisões judiciais, sobretudo do ministro Alexandre de Moraes. Em outra situação, ele sugeriu que fosse acessado via VPN, que não consegue, esse VPN é uma forma que não consegue identificar de qual país a pessoa está conseguindo o acesso à plataforma. Muito bem. Isso é muito sério, Stefano, porque diz respeito à ordem judicial do Brasil, a uma afronta à Constituição brasileira, porque aqui no país nós temos uma máxima, decisão judicial não se discute, cumpra-se, não é? E a que ponto ou que tipo de responsabilização um empresário fora daqui, que não tem ligação nenhuma com o Brasil, pode vir a ter num caso como esse? É bem complexo, porque ele pode ser responsável por diversas esferas. Mas a principal dela é uma multa de 100 mil reais por hora, é uma multa factível para uma Big Tech que foi adquirida por mais de 40 bilhões de dólares? Acho que ela não é expressiva o suficiente. Muito se fala que vai se fazer. Falou-se que iria liberar, falou-se que iria fazer um dump de informações e nada foi feito. Então, será que o motivo disso também não é econômico? Então, para, de alguma maneira, inferir sobre um ataque e ocasionar um impacto que coíba esse tipo de atitude, acho que a gente tem que atacar na mesma moeda, seja o Estado Democrático de Direito, seja o próprio Congresso regulamentando esse tipo de atuação no Brasil. Então, eu acho que se o ponto de vista é econômico, o ataque também, ou o contra-ataque também tem que ser econômico, mesmo peso e na mesma medida que foi dado
para poder ter um ato coercitivo, para não acontecer novamente. Ao contrário, vai se propagando, vai se disseminando aquela pecha que todo brasileiro sabe do crime compensa. Falar sobre VPN, de outras alternativas, isso seria uma medida que seria tomada por nós brasileiros para descumprir uma ordem judicial dentro do nosso país. Isso, perdão, é um escárnio, isso não tem sentido. Agora, ainda falando nessa perspectiva do ataque, do contra-ataque, o ministro Alexandre de Moraes incluiu o Elon Musk no inquérito das milícias digitais. Para você entender, a gente falou aqui, esse inquérito está apurando a suspeita de grupos sociais e de empresários ou não que disseminam ou disseminaram fake news, notícias falsas, principalmente para interferir no processo eleitoral. Bom, posto isso, você acha que não houve um certo, talvez, exagero do ministro Alexandre de Moraes em incluir o... Porque, bom, se a gente está partindo dessa perspectiva de que há interesses econômicos, será que haveria também interesses econômicos desses grupos, das milícias digitais, ou ali eminentemente não é um interesse de fato político que ocorreu? Então, o que o Elon Musk está fazendo ali? Houve ou não houve exagero? O ministro Alexandre de Moraes agiu corretamente na sua visão? Olha, o ato investigativo ele não é um ato incorreto, ele está sendo investigado, dado as próprias ações que ele tomou. A verdade é que o peso e a medida foi até brando perto do que poderia já ter sido feito em relação às medidas que foram adotadas pelo próprio Elon Musk. Né? Inferir sobre o Estado, inferir sobre uma retirada, uma punibilização de um ministro da nossa Corte Máxima sobre uma mera alegação sem provas, isso é algo gravíssimo. Instituí-lo como investigado é uma medida, de certa forma, até branda, perto da própria atitude que foi dada pelo Elon Musk. E aí a gente volta a discutir sobre essa questão da regulação das big techs, das plataformas digitais aqui no Brasil. A gente viu, o próprio presidente Arthur Lira falou essa semana, na terça-feira, que o PL das fake news que o governo tinha enviado, que foi relatado pelo deputado Orlando Silva, se salvo engano, eu acho que é ele mesmo, esse não vingou porque não tinha apoio, os líderes até apoiaram, mas não houve adesão no Congresso Nacional. A alternativa para se voltar a discutir esse assunto é fazer um grupo de trabalho que deve apresentar um novo texto entre 30 e 40 dias, no prazo mais otimista possível, e aí ver se de fato tem a adesão do Congresso Nacional. Tem alguma forma, Stefano, de regular as big techs sem que haja um comprometimento econômico delas todas? Porque aí nós não estamos falando só do Twitter, o antigo Twitter, nós estamos falando de todas as outras, que vamos partir do pressuposto que estão trabalhando com boa-fé. Né? A boa-fé não é presumida no direito brasileiro, então presume-se que eles estão na boa-fé. Como fazer isso sem comprometer economicamente essas empresas? Não tem como. Comprometer é sério, mas o que pode acontecer é um grupo de estudo que estabeleça regras mais claras e objetivas e que, de alguma maneira, isso não interfira diretamente na capacidade econômica de se manterem. Né? Um potencial econômico visa lucro, ele tem que continuar oferindo lucros, mas respeitando determinados regimentos e regras. O que nós temos que entender que aqui no Brasil a gente está vivendo, e no mundo hoje, é um tecnofeudalismo. Está onipresente nas nossas vidas, está presente em todo o nosso ecossistema, de todas as pessoas, a tecnologia. Então, nós temos uma relação de vulnerabilidade, então nós estamos extremamente suscetíveis e vulneráveis nessa situação, e de dependência. Não dá mais para viver sem. Quando isso ocorre e aumenta o poder das big techs, aumenta a necessidade de regulamentação. E aí vem a questão de como fazê-la e de fazê-la bem feita, porque senão vai ter muitas edições, muitas situações que vão ser ditas que não têm guardam relação direta com a veracidade, como falar sobre censura, sobre liberdade de expressão,
que às vezes não tem a ver com o tema, mas só é dado como pano de fundo político, que também não tem nada a ver. Necessidade de regulamentação de Big Tech é uma coisa, as inferências desnecessárias realizadas por um bilionário de outro país sobre o nosso país também não são necessárias e também são diferentes e divergentes disso, e a necessidade também do judiciário de se manifestar e também de coibir esse tipo de atitude. Então, são coisas completamente distintas que acabam se associando com um pano de fundo político, que às vezes não tem nada a ver com o tema. Pois é, falando nisso, o presidente Arthur Lira, inclusive, disse que o PL das fake news estava sendo tirado de pauta porque criou-se essa narrativa que ganhou uma certa notoriedade lá no Congresso Nacional de que estaria comprometendo a liberdade de expressão, que é um direito fundamental do cidadão, está previsto na Constituição. Até que ponto guarda a relação entre a regulação das plataformas com o direito constitucional e fundamental da liberdade de expressão, Estevam? Depende de como ela vai ser arquitetada, como é que vai ser o texto de redação de lei e quais vão ser os entes que vão fiscalizar. Se os entes que vão fiscalizar são entes isonômicos, que não têm um viés e um enveredamento político, a coisa toma um contorno mais litúrgico. Se os entes que vão fiscalizar são entes que têm um viés político, começa a tomar um contorno estranho. Então, o que pode ser feito? Pensado com calma, assim como está voltando em voga esse tema da PL das fake news, mas ser regulamentado. Afinal, nós aqui não podemos ter a sensação de insegurança jurídica que um profissional de fora, de outro país, pode falar o que quiser do nosso país, da forma que quiser, não sofrer nenhuma consequência específica, a não ser uma mera investigação daquilo, e que também a nossa liberdade de expressão não seja tolhida ou cerceada em qualquer aspecto. Vamos pensar num exemplo. O Uber é o maior movimento de veículos, é a maior frota de veículos do mundo sem ter nenhum veículo. A liberdade de expressão, ela é uma máxima, né, no nosso país, ela tem que haver a liberdade de expressão. O conteúdo jornalístico, há um filtro. Será que nós não estamos tentando colocar um conteúdo jornalístico também dentro de uma Big Tech para coibir de uma liberdade de expressão? Esse é o ponto de interrogação que muitas polarizações políticas tentam endereçar na cabeça do brasileiro, que às vezes não é isso. Regulamentação é regra, tributo, forma de operar no Brasil. Não quer dizer que vai ser colocado de forma diferente. O que não pode é impor à Big Tech um dever do Estado, que é de fiscalizar e de coercitivamente punir aqueles que propagam conteúdo nocivo, misógino, como o nosso emérito ministro disse. Com relação ao Marco Civil da Internet, Stefano, ele, foi estabelecido com diversos princípios, limitações do uso da internet aqui no Brasil. Ele precisa ser atualizado? Essa necessidade de regular as Big Techs agora, que a gente está discutindo, está falando, tem a ver com uma atualização do Marco Civil da Internet? Também. O Marco Civil da Internet, assim como o CIED que foi feito agora, né, que é o Centro Integrado de Combate à Desinformação, a própria atualização da Lei 23.732, que acaba também colocando algumas regras para essa questão eleitoral agora imediata, e também uma série de outras tratativas, porque o nosso país ele tem uma pluralidade de legislações muito grandes. Então, tem que ter um ato coordenado para um fim. Então, só o Marco Civil não vai atender, só o Código Penal não vai atender, porque tem crimes que são cometidos a plataforma é um meio de propagar, mas não é ela que comete o delito, a não ser que ela fique inerte quando comunicada, quando siga o devido processo legal. Então, o ato ele é mais complexo de ser analisado do que puramente por uma ótica somente de legislação. Então tem que ter uma unicidade disso para um objetivo fim. Não tendo isso, estamos aqui discutindo um cenário altamente complexo, altamente vinculado a fontes diferentes de informação e que nos traz no fim do dia o quê? Uma insegurança jurídica, uma insegurança técnica sobre isso. E quando acontece, como é que nós vamos provar nessa possível nova eleição aqui, eleições municipais, que foi um conteúdo vindo, por exemplo, de uma inteligência artificial?
Como que vai se provar isso? Vai ser judicializar? Vai ser por perícia? Como é que vai ser? Então, além de tudo, nós vamos ter um outro atravancador que é como é que nós vamos provar que isso realmente é um conteúdo nocivo, não foi, foi propagado, quem foi, quais foram, até que ponto é o limite da responsabilidade da Big Tech ou não. Então, assim, é um assunto extremamente amplo, necessário, mas tem que ser muito bem estudado, senão vai gerar mais insegurança do que segurança. Pois é, dentro disso aí que você está falando, a gente está falando do quê? As plataformas agora no Brasil devem ser responsabilizadas pelos conteúdos que são veiculados de notícia falsa, de desinformação no processo eleitoral, não é isso, Stefano? Sim. Pois é. Aí, como é que fica isso? A plataforma, ela vai ter que ter um filtro, mas aí vamos pensar na liberdade de expressão, a tão falada liberdade de expressão. Caberá à plataforma fazer o julgamento do que é certo e do que é errado para poder excluir? De fato, é um monte de interrogação que nos chama a atenção. E aí teve uma outra novidade. O Tribunal Superior Eleitoral, nas últimas decisões, nas últimas resoluções, também limitou o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral, que é muito expressivo também, claro, tudo na tentativa de coibir a notícia falsa, a desinformação. Como é que você viu essas mudanças todas? Acho que vieram positivamente para colocar uma mínima regra para o período eleitoral, para não haver esse tipo de propagação de conteúdo que são chamados deepfakes, né? Ou conteúdos que não são verdadeiros. Só que o ato preventivo ele é muito complexo, tanto dentro do ecossistema das Big Techs, tanto para o governo. Então, trabalhar a prevenção é sempre o melhor caminho. Qual é o problema disso? Para você trabalhar a prevenção, você tem que ter medidas coercitivas e punitivas eficazes. E aí que o Estado tem alguma dificuldade nesse sentido. Então, antes da gente pensar em como as próprias Big Techs prevenir, que tal o governo também pensar como prevenir isso, coibir e punir de forma eficaz e rápida essas situações e também ter regulamentações para punir as Big Techs quando elas ficarem inertes ou monetizando em cima de algo que, de alguma maneira, não poderia ser monetizado. Pense, o tráfego de informação é o marco principal do faturamento das Big Techs. O poder econômico, a necessidade de capital é o que move estas Big Techs. A partir disso, vamos falar, conteúdo a qualquer custo, capital a qualquer custo, tem que ser também vedado. Então, tem que olhar o que está sendo propagado. E aí entra muito do poder do Estado de regulamentar e também de fiscalizar e punir aqueles que fazem medidas que não são provenientes da atividade fim, que é propagar o conteúdo, mas não um conteúdo nocivo e que prejudica mais com um proveito apenas econômico. Stefano, para a gente ir caminhando aqui para o final, como dissemos no início, né, o ministro Alexandre de Moraes incluiu o Elon Musk no inquérito das milícias digitais. Quais podem ser as consequências disso para o empresário bilionário? Olha, as sanções principais, além da eventual investigação e condenação deles, são a retirada da plataforma do ar, o que também indiretamente prejudicaria a nossa economia, prejudicaria milhões e milhões de pessoas, então é algo que tem que ser sopesado. Os implicativos dele em esfera nacional, em termos de punibilidade, são mínimas, porque ele está lotado em outro país. E aí tem que fazer um comparativo, né, das legislações e a condenação que ele eventualmente teria aqui, se seria efetivamente aplicada em outro país. Recentemente aconteceu isso no Brasil, com um caso famoso do Robinho. Isso. Então aconteceu dele ser punido aqui por uma condenação advinda de fora, o primeiro precedente, mas é algo que fica bem difícil de ser alcançado, principalmente se tratando de talvez o segundo ou terceiro homem mais rico do mundo, né? Isso. Então, acho que o principal ponto, né, não deve ser pensar quais são as punições aqui no Brasil, porque talvez puni-lo ou punir a plataforma puniria, de certa forma, o brasileiro. A sociedade. Mas sim coibi-lo de fazer esse tipo de postura aqui no Estado soberano, que é o nosso território nacional. Isso seria uma medida mais eficaz. Punindo como? Economicamente.
a plataforma. Não tirando-a do ar, mas punibilizando ela nas suas receitas econômicas aqui em nosso território. Ao invés de ir para uma medida extremamente gravosa de retirar a plataforma do ar, iria para uma medida socioeconômica de punitiva financeira que tirasse um pouco do EBITDA ou do lucro da corporação aqui no nosso território. Isso ensinaria muito mais do que propriamente uma medida criminal, civil, contra uma Big Tech ou contra uma pessoa, o dono da Big Tech. Stefano Crivinel é especialista em direito digital, falando aqui conosco. Stefano, muito obrigado pela sua disposição em vir aqui ao Política Cruzada. Volte outras vezes, viu? Obrigado pela presença.